Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui meu celular no silencioso. Modo silencioso. Bom, beleza. Eu de olho nas panelas, na aula, fazendo um cachorro quente. Rapaz, essas mulheres são brabas mesmo, né? Bom, bora lá. Acho que tá gravando já, né? Então, oficialmente, aula 23, abertas. Como descobrir o meu chamado? O negócio complexo, né? Que o povo põe tanta dificuldade. Nunca vi um negócio desse, coisa tão simples. O pessoal complica demais esse negócio de chamado, vocação, talento, dom, ó, bagunça só. Eu vou gravar essa aula aqui para vocês nunca mais ter dúvida de que é isso. Bora lá, vocês estão prontos? Então vamos lá. Seguinte, começando do início. Primeira coisa, antes de mais nada, eu queria separar o que é chamado e o que é propósito. Tem uns curiosos que já me perguntou lá no Instagram, mas eu vou abrir uma caixinha exatamente para falar sobre isso. Eu vou responder lá também depois, mas vamos separar primeiro o que é propósito e o que é chamado, ok? Para separar a diferença de propósito e chamado, alguém sabe, assim, de supetão, que não leu minha caixinha? Não vale você, Thalita. Ninguém sabe a diferença de chamado e propósito, assim, ó. Pá! Pelo que eu vi, não, né? Então tá bom. Vamos lá. Propósito, propósito, É o quê? propósito é o que todos nós viemos fazer, falar de Jesus e amar Deus. E Ah, chamado é o que a gente tem que fazer mais especificamente. mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ó, vamos lá. O propósito não tem nada a ver com o que a gente tem que fazer, ok? Então, já anota a primeira coisa. O propósito não tem nada a ver com o que a gente tem que fazer. O chamado tem a ver com o que a gente tem que fazer. O propósito não tem nada a ver com o que a gente fazer, tá? Propósito, finalidade, significado no dicionário, basicão, vocês pegarem o fio da meada. Propósito, finalidade, fim, né? Uma mira, ou seja, aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Fim, é um objetivo final, vamos dizer assim, a finalidade para a qual fomos criados. Para que fui criado? Para quê? Eu já respondi isso, né? Alguém lembra para que eu disse que nós somos criados? Para ser amado de Cristo. Para quê? Para ser amado. Uau. Boa. Boa. Para o amor de Deus e transbordar. Para nos relacionarmos com Deus. É o seguinte, gente, anota isso, porque isso aqui, se vocês não passarem dessa fase de entender para que fomos criados, vocês vão sempre ter problema com isso, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, nós não fomos criados para fazer nada. Nós fomos criados única e exclusivamente para ser alvos do amor de Deus. Ponto. 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 Ponto e ponto. 100 vezes ponto. Se você acrescentar qualquer outra coisa aí, vai sair da premissa primária de Deus, que vai sair da ideia do amor, tá? Pensem nos filhos de vocês. Eu já falei isso em outras aulas, mas vou repetir. Pensem nos filhos de vocês. Nós não temos filhos para que eles façam nada, né? Ah, tive um filho para ele cumprir um propósito para mim, para ele realizar uma missão, para ele... Não, não tem nada a ver. Nós tivemos filhos simplesmente para amá-los, como filhos. Certo? Se a gente tem uma ideia de que a gente tem um filho para fazer uma coisa para a gente está meio manipulando eles, tá? A gente está falando, fiz a Mariana aqui para ela viver cuidando da casa aqui. Manipulação, né? Quero fazer algo para mim. Então, imagine que Deus estava tão carente, tão necessitado no trono, que ele precisava criar pessoas para fazer alguma coisa para ele se alegrar. Olha que loucura. Isso aponta o Deus religioso, o Deus da religião, que vai dizer que o tempo todo a gente precisa fazer algo, a necessidade de fazer, a necessidade de fazer. E na nova aliança, a gente tem que morrer para essa coisa do fazer. Nós temos que nascer, né? Ou seja, viver para o ser, foco em ser, não foco em fazer. Não estou dizendo que a gente tem que parar de fazer, mas a gente precisa primeiro focar no ser, porque a partir do momento que nós somos,
nós tira esse peso de ter que fazer, a gente simplesmente flui, a gente simplesmente vive naturalmente sendo. E por ser, naturalmente, você se move. É igual uma criança. Você não ensina seu filho a ser filho, ele nasce sendo filho. É tão natural. É a mesma coisa de eu perguntar aqui, por exemplo, para a Elisa. Elisa, responde uma coisa para mim. Você é mulher ou homem? Mulher. Mas por que você é mulher? Nasci para ser mulher. Quem falou que você é mulher? Ai, ai. Vocês entendem? Não tem uma explicação. A gente sabe que nós somos pela fé. A gente sabe. É óbvio, tá claro. Então, simplesmente é. Ela não precisa fazer nada para ser mulher. Ela é mulher. Independente do que ela faça, ela nunca deixará de ser mulher. Pode fazer o que ela quiser, mas ela nunca vai deixar de ser. Vocês entendem? Como ser é algo tão vital. Independente se você errar, se acertou, não importa. Nada vai fazer você deixar de ser. Porque se a gente basear o evangelho naquilo que fazemos, quando a gente deixa de fazer, o que a gente se torna? Né? Se a gente deixar de fazer, então a gente se torna o quê? Aí fica igual a religião, né? Ah, eu não fui no culto, tô longe de Deus. Ah, eu não jejuei, não dei o dízimo, não fiz as regras todas que tinha que fazer, tô longe de Deus e a qualquer momento ele vai me fulminar. Qualquer momento ele vai acabar comigo, né? Ele tá irado comigo porque eu deixei de fazer umas coisinhas para ele e Deus ficou chateado. Olha, tava tão carente no trono que eu não fiz, ele pegou o checklist da listinha e não fez, tô zangado com você. Então a nova aliança ela não é baseada naquilo que fazemos, mas ela é baseada naquilo que Jesus fez. E quando nós entendemos o evangelho que é baseado naquilo que Jesus fez, nós precisamos morrer para a nossa justiça própria, ok? Já falei isso outras vezes, mas só para chancelar no coração de vocês a ideia do propósito. Então, o propósito para qual Deus nos criou não tem nada a ver com o que fazemos. Tem a ver com o que somos. Nós fomos criados para ser alvos do amor de Deus. E eu confesso a vocês que eu demorei muito para entender isso. Se eu tivesse entendido isso antes, eu já estaria muito mais longe. Então, nós somos criados para ser alvos do amor de Deus. Esse é o propósito, ok? Então, o propósito é finalidade, o fim. Para qual fim Deus nos criou? Para ser amados. Para ser amados, sermos filhos. Agora nós sabemos o resto da história, né? Herdeiros e co-herdeiros de todas as suas promessas. Simplesmente filhos, ok? Uma vez que a gente entendeu isso, e eu quero afirmar de novo, pelo amor do Senhor Jesus, se você tem dúvida disso, passe tempo com Jesus, entra no quarto, vai lá ter os seus DR com Jesus, não sai não dá mais nenhum passo se você não tiver essa convicção dentro do seu coração. Certo? Precisa ser uma convicção profunda do seu coração, profunda, porque a primeira oportunidade que o diabo tiver, ele vai arrancar isso de dentro do seu coração. E aí você vai duvidar do amor de Deus. Certo? Uma vez que você duvida do amor de Deus sobre você, você se torna uma vítima e uma presa fácil para o diabo. Porque é muito fácil enganar quem não é amado. Você vai se abrir para as carências do mundo e vai sofrer igual um miserento, mendigando atenção, mendigando a raiz de rejeição, batendo forte lá dentro e falando que você precisa ser aceito por alguém, por algo, por um grupo, por todas as necessidades que o mundo vai te ofertar. E veja bem, anota essa daí, Elisa, arrepiando aqui, do fio à cabeça, o diabo é especialista em fazer ofertas para corações distantes do preenchimento do amor de Deus. O diabo é especialista em fazer ofertas para corações distantes do preenchimento do amor de Deus. Quando eu não entendo quem eu sou, quando eu não entendo que sou amado, o diabo tem uma proposta maravilhosa para mim, para preencher o meu vazio. Ele é especialista, tá bom? Beleza? Entendeu o propósito? Posso seguir? Tá tudo certo? Não, por favor, eu acho que assim,
Talvez a minha maior missão aqui com vocês seja essa, vocês entenderem isso, porque isso aqui vale muita coisa. Se nós basearmos no evangelho naquilo que somos, vai morrer toda a hipocrisia. Porque eu não vou ficar preocupado com ter que fazer. Estou preocupado com ser. E o que a gente mais... A risada do Edson é maravilhosa, né, Edson? É isso, né, meu Lorde? O que mais se acontece hoje, o que mais tem hoje no evangelho, são pessoas que têm aparência que são, mas não são. Vivem de aparências. E a Bíblia diz que Deus está pronto para vomitá-los. Pessoas que têm aparência de quentes, mas são mornas, né? A gente vive nessa vida vazia, achando que está fazendo algo, que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. E no grande dia, Jesus não vai vir com uma lista para você perguntando quantas coisas você fez. A única coisa que ele vai te perguntar é: eu conheço você ou não conheço você? É isso que vai validar quem você é. Olha que interessante, falei na live ontem, mas para quem não estava, quando os filhos de Seba foram expulsar um demônio, e eles falaram assim: eu expulso vocês em nome de Jesus que Paulo prega. O que os demônios falaram para eles? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês, o que vocês fazem? Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse? Ele bateu na raiz. E vocês, quem são? Ou seja, ele não falou assim, não, conheço Jesus, sei quem é Paulo, deixa eu pegar a lista de coisas aqui que você está fazendo, peraí, deixa eu ver se eu obedeço. E começou a passar a lista de coisas que eu estou fazendo. Ele bateu na identidade, simples assim. E vocês, quem são? Porque no reino dos céus, quem você é conta muito. Significa tudo. Identidade é tudo. Vai cara crachá, olhar nos seus olhos e falar, conheço você. E vai olhar nos seus olhos e falar, não conheço vocês. Na verdade, nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Então, isso vai valer tudo. Quem somos? Quem somos? Quem somos? Propósito, quem somos, ok? Vou passar a fase, então. O que é o chamado, gente? Alguém chuta uma ideia do que é o chamado? Eu acredito, Denis, que o chamado se refere a jovens, ou, sei, crianças, ou aquilo que faz sentido no coração. Tá. Eu acho que chamado é servir algo. Servir algo. Tá. É algo que te queima no coração, que realmente você veio para fazer, você vai servir o quê? Okay. Eu acho que chamado é aquilo, é o que fala. É um chamado para você fazer alguma coisa. Boa. Eu acho que chamado é você fazer algo, mesmo que às vezes você não entenda, às vezes você, de repente, às vezes você nem quer, não é que não quer, às vezes você tem até um pouco de medo, de insegurança, não sei, mas você foi chamado para aquilo, então você vai sem questionar, sem duvidar, sem perguntar, simplesmente vai e faz. Um exemplo, sei lá, ser chamado para ir servir na Amazônia, não sei. Chamado é algo que mim, Deus me chamou para fazer, não é? Não sei. Será? Chamado para mim, Deni, é como demonstrar esse amor do propósito. Olha, me arrepiou. Tá melhorando. Vamos lá. Chamado. Definição. Vamos no Aurélio. Vamos na palavra, né? A Karina Tuca. Pedro falou que nós confirmamos nosso chamado fazendo boas obras. A gente vai chegar lá já, dona Tuca. Veja bem, gente. Chamado. Significado. Convite. Convocado. Escolhido. Que recebeu uma designação e foi denominado a fazer algo. Ok? É muito interessante isso, porque eu quero desconstruir um pouco do que a religião construiu sobre esse assunto. Primeiro, a gente sempre acha que o chamado vai ser uma coisa que a gente vai ter que ir, né, para as nações, para a África, sei lá para onde, né? A gente sempre está atrelando isso como uma coisa distante, assim, sabe? De alguma forma, a Crentolândia
deixa um negócio tão longe que a gente tem que passar a vida inteira descobrindo para tentar executar e fazer e realizar. É uma coisa muito louca, né? Assim, a gente tem essa coisa de ter que descobrir o meu chamado. Nossa, tem que descobrir, né? Preciso descobrir, né? É muito louco, assim. Fica uma coisa que Deus te criou com um propósito, é assim, né? A religião fala o seguinte: Deus te criou com um propósito específico, você tem que passar a vida inteira descobrindo, e aí você descobriu, aí você vai ter que, sei lá, se acabar para fazer isso, né? É muito engraçado, assim, a ideia, né, do chamado, a coisa longe, distante, né? Mas o chamado é um convite, ok? Vamos reduzir nessa palavra convite, uma convocação. É igual os jogadores da seleção, foram chamados pelo Tite, certo? Para fazer uma missão lá de Copa do Mundo, ok? Alguém levantou a mão? Quem é? Ou foi sem querer? Acho que não, né? Então tá bom, vou levantar. Então tá bom, o chamado é essa coisa do convite, ok? Dele, Alguém quer falar? a Rosemarie. Sua Eu voz acho que fala. o chamado de Deus é para a gente, é uma missão que a gente tem, né? Quando Deus chama a gente para fazer obras, caridades, eu acho isso. Beleza. A gente vai chegar lá, gente. Aguenta aí. Então é o seguinte. Primeiro a gente tem que entender que o chamado é um convite, ok? Mas a gente precisa separar aqui pelo menos 2 tipos de chamados da Bíblia, tá? Primeiro nós temos os chamados universais, que vamos dizer isso, que é mais ou menos o que a Karina Tuca falou, que o apóstolo Pedro fala aqui, que nós vamos confirmar o chamado fazendo boas obras. Então, assim, qual é o chamado que todo cristão tem? Todo mundo tem. Chamado coletivo, que eu chamo chamado para a igreja, como corpo. Como corpo de Cristo, nós temos um chamado, ou seja, um convite de Deus. Olha, Deus fala o seguinte: eu criei você com um propósito, para ser alvo desse amor. Então, qual é o chamado universal? Primeiro, expressar esse amor, né? Permitir que Jesus realize tudo que ele deseja através de nós. Ou seja, nós precisamos ser Jesus para o outro. Chamado para todo mundo. Isso aqui não tem ninguém fora disso, ok? Que é dentro da plataforma que a Crentolândia chama de ID, ok? Então, a gente vai entender que a primeira coisa, a Karina colocou o versículo lá. Chamado específico está ligado ao dom ministerial. Mais ou menos, mais ou menos. A gente deixa o dom de lado hoje, tá, gente? Deixa o dom de lado. A gente vai falar, a gente já falou muito de dom, mas eu vou deixar o domzinho de lado hoje. Então, a gente tem um chamado, para todo mundo aqui tem esse chamado, certo? Não vou deixar vocês falar agora, tá, gente? Aguenta um pouquinho aí. Todo mundo tem esse chamado coletivo, que é o chamado para ser Jesus para o outro. Viver um evangelho de verdade, né? Que eu estava falando. É ser como eu sou, eu vivo por aquilo que eu sou. E se eu sou um filho de Deus, eu preciso representar essa minha paternidade. Eu preciso representar essa minha filiação, esse meu DNA daquilo que eu sou. Né? Porque Tiago vai dizer também que essa fé que nós temos sem as obras, ela se torna uma fé morta. Então, eu preciso representar essa divindade, né? Essa herança que nós recebemos de Jesus. Então, eu preciso ser Jesus para o outro. É o chamado universal, que é o que a gente vai colocar aí como ID, né? E, vamos lá. Primeira coisa, o ID não é individual. O ID é coletivo. É para o corpo. Jesus falou, ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Blá, blá, blá. Essa coisa aí. Jesus falou para quem? Para os apóstolos. Ou seja, para toda a igreja. É um chamado coletivo. Ninguém vai sozinho, não existe um mundo que você vai ganhar sozinho, não existe evangelho sozinho, não existe ninguém isolado, é um corpo, é um chamado ao corpo, tá? Então, o primeiro chamado coletivo é ser Jesus para o outro, ok? Primeiro chamado coletivo, ser Jesus para o outro, que a gente pode classificar como barrinha ID, né? ID é pregar o evangelho, não significa sair por aí com o microfone na rua, gritando para todo quanto é lado. Evangelho, gente, de verdade mesmo, sendo muito honesto, é muito mais comportamento do que falatório. Evangelho é muito mais sobre ser, sobre demonstrar. Paulo fala assim, porque o evangelho que eu vos preguei foi com demonstração do Espírito Santo e poder, não com palavras persuasivas, mas com demonstração. Demonstração
de Espírito Santo e poder. Olha, arrepiou isso aqui. E quando a gente fala assim, demonstração do Espírito Santo e poder, a gente imagina botando a mão na cabeça de alguém, essa pessoa recebendo o Espírito Santo e caindo no chão. Mas eu vou falar para você que os maiores poderes que nós temos como cristãos é morrer para a nossa carnalidade e viver uma vida rendida aos pés de Jesus. Então, quando eu perdoo, quando Jesus fala, né, mandou você andar 1 milha, anda 2, ele mandou, né, pagar uma vez, pagar 2, dar a face do outro lado. A maior expressão de evangelho é a morte. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a maior expressão de Jesus que eu posso dar para o mundo é eu me render e me submeter a toda a vontade daquilo que Deus tem. Então, qual é a maior expressão do evangelho? Obediência. Isso é demonstração do Espírito Santo e poder, tá? Faz parte os milagres, a cura, os dons, tudo faz parte, mas não adianta nada se você não tiver um caráter de integridade, como a gente falou na aula passada, e está rendido ao Espírito Santo. Não adianta. Pense bem, caráter é maior que fé. Anota essa daí, ô chocada. Vocês ficarem chocados. Caráter é maior que fé. Ah, Denis, mas a fé não é a fé que move montanhas e faz isso? Tá lá. É. Lógico que é. Mas é o seguinte, se você não tiver um caráter de filho, você pode manifestar fé e poder e fazer tudo isso e Jesus ainda olhar para você e falar que não te conhece. Entende? Então, o princípio do caráter, dessa coisa da integridade, do relacionamento, da intimidade, essa coisa toda é muito mais poderosa que a fé. Porque você pode manipular a fé sem intimidade, né? Mas se você tem um caráter de Jesus, meu amigo, naturalmente a fé flui de dentro de você para fora. Até porque você não vai alcançar um caráter de Jesus sem fé. Entende? Então, o chamado coletivo é demonstrar Jesus para o outro através do meu comportamento, através daquilo que eu vivo, através do meu estilo de vida. Evangelho é estilo de vida, gente. Não é falatório. Não é querer convencer as pessoas a entrar numa religião, não é querer convencer as pessoas a concordar com os versículos da Bíblia que você decorou, e não é tentar convencer as pessoas a viver o que você vive. Na verdade, evangelho é expressar o amor de Jesus que nós recebemos, e o poder de Jesus manifestado através disso, das nossas ações de rendição a Jesus. É isso. Esse é o evangelho. E não adianta fugir, vai custar tudo. Não vai resolver todos os seus problemas, não. Esse evangelho que resolve todos os seus problemas é uma oferta do diabo para distrair você. Porque quando você se rende, você se entrega verdadeiramente para Jesus e você está morto, eu nunca vi um morto com um problema. Eu nunca vi os mortos com a lista de problema lá no caixão, né? Peraí, morri, mas tem uma lista aqui que eu quero resolver aqui para tratar com Jesus aqui, né? Isso é pesado, né? Se você morreu, você rendeu todos os seus problemas para Jesus e você não vive mais a sua vida, mas a vida de Cristo. Eu sei que é chocante, é difícil, mas é a realidade nua e crua do evangelho. Mas eu digo que não é difícil, porque difícil é viver com os seus problemas querendo que Deus resolva, porque Ele não vai resolver. Você vai continuar com os seus problemas e sem Jesus e sem o relacionamento. Gente, juro por Deus, é tão leve. Quando você rende tudo isso, você não tem mais com o que se preocupar. E aí começa a cumprir a Bíblia com você, né? Não se preocupe, gente. É o que Deus está convidando a gente. Para de se preocupar. Ali as aves não plantam nem colhem, todavia eu cuido. Você acha que eu não vou cuidar de vocês? Mas a gente quer se preocupar, a gente quer ter uma lista de problemas. Isso é sinônimo de falta de rendição, né? Então, põe esse código na parede. Toda vez que eu me preocupo com os meus problemas, significa que eu não morri. Então, é um mapa, né? Muito legal, assim, da lista das coisas que você começar a se preocupar e falar, eita, eu tenho que morrer com isso. Estou preocupado com a saúde da minha filha. Bom, tem que morrer para isso, entregar isso para Jesus, que aí Jesus cura ela. Estou preocupado com as minhas contas para pagar, então eu tenho que render a minha vida financeira para Jesus, porque aí ele vai ser meu supridor, eu não preciso me preocupar mais. Estou preocupado com as minhas dores de cabeça, a dor que eu sinto no corpo, então eu preciso submeter e render isso a Jesus, porque aí ele vai ser a minha cura. Então, tudo que você quer ganhar, você precisa primeiro perder. A semente que não morre, não germina, certo? Essa é a camada, assim, que vai aprofundando um pouquinho para dentro, tá ok?
Então, o chamado é um convite de Deus, primeiro, para ser coletivo, que a gente está falando, que é ser Jesus para o outro, e ser Jesus para o outro é nessa qualidade de morte, de entrega e rendição, essa é a primeira coisa, que está pautada a questão do id. E o segundo chamado coletivo é ser igreja. Ser um corpo. Ser uns aos outros, né? Porque eu preciso do outro, eu preciso ser igreja, eu preciso ser corpo. Não existe evangelho sozinho. E aí a gente precisa desconstruir outra coisa que foi construída na nossa cabeça. Toda vez que a gente fala de igreja, vem o raio de um prédio na nossa cabeça, né? Vem o raio de uma instituição religiosa. Pelo amor do Senhor Jesus, arranca isso da sua cabeça, isso não é igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que ir, você vai se quiser, a vida é sua, não tem nada a ver com a sua vida. Eu estou dizendo que igreja não é isso. Igreja é isso aqui, é o corpo de Jesus, é a reunião dos irmãos. Aí você fala, mas não tem que ter um lugar para reunir? Não tem que ter um lugar, você pode reunir igreja em qualquer lugar, na mesa da sua casa, em qualquer lugar. Só entenda que você precisa de outras pessoas, que você precisa de um corpo, você precisa se relacionar, você precisa andar com outras pessoas. Deus não chamou ninguém para andar sozinho. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que se você está sozinho, se isolando, você está fugindo para longe de um convite de Deus para andar como igreja, tá? É incrível isso. Então, se você quer viver sozinho, se você quer... primeiro que se quiser viver sozinho, talvez o céu não faça muito sentido para você, porque vai ter muita gente lá. João viu uma multidão de branco, qual não se podia contar, diante do trono, dizendo santo, 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 e tinha milhões de milhares de anjos diante do trono, e Deus gosta de muita gente. Então, se você não quer andar com gente, quer andar sozinho, talvez o céu não faça muito sentido para você, não. Acho que nem o inferno vai fazer tanto sentido, porque pelo que a Bíblia diz, vai ter bastante gente. Então, não sei que lugar que você vai se encaixar. Tem que começar a rever isso no seu coração, como diz o Ryan, né? Beleza? Então, chamado para ser Jesus para o outro, chamado para ser igreja, ok? Ok? Entendendo os chamados coletivos, que não já são bem confrontantes ao nosso estilo de vida, a gente vai entender o que é um chamado individual, ok? Primeiro de tudo, eu gosto de dizer que o chamado é trifásico. Eu fiz um desenho aqui. Será que eu consigo compartilhar a tela para eles? Deixa eu ver. Peraí. Lousa interativa não. Tela cheia. Deixa eu ver, peraí. Acho que eu achei. Compartilhar a tela. Peraí. Acho que não tem, não. Acho que só você, viu, paizão, vai conseguir compartilhar a tela. Manda aqui para mim pelo WhatsApp. Aqui que eu... Não, deixa. Não vou mandar, não. Deixa eu ver só mais uma vez só. Apresentar agora. Tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Acho que eu vou conseguir sim. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Todo mundo vendo? Sim, okay. Sim. Beleza. Deu certo, então. Então, é o seguinte. Vou falando aqui. Eu só vou deixar esse slide aqui para vocês. Depois eu vou mandar. Tá? Mas eu vou destrinchando aqui o que é a ideia do chamado. Fases do chamado, tá? Eu vou falar a primeira fase, vou descompartilhar, depois eu paro para vocês não ficarem olhando só para a apresentação. Mas a primeira fase do chamado é essa aqui. Quando eu vou começar no para quê, eu vou começar na predisposição. Caramba, volta aqui. Ó, primeira coisa é aqui, tá, gente? Nessa linhazinha aqui, ó. Predisposição, ok? Predisposição. Interromper compartilhamento, ok. Primeira coisa é a predisposição, tá? Predisposição. O que acontece? Eu vou contar um pouco da minha vida, como as coisas aconteceram, para depois ficar mais fácil para vocês. Primeira coisa, gente, para eu entender chamado, eu preciso simplesmente entender que tudo tem um começo, como qualquer outra coisa na vida, tá? Então, eu falo que tudo começa na predisposição. Por exemplo, eu começo uma vida com Jesus, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei como eu vou fazer, eu simplesmente entendi que eu preciso, né, me relacionar com Jesus, ler a Bíblia, essas coisas básicas que a gente sabe.
E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso me predispor. O que é uma predisposição? É aquela necessidade que a gente tem de fazer qualquer coisa que seja com Jesus. Assim, cara, eu quero liberar, eu dou os exercícios, quero liberar uma palavra de conhecimento, eu vou lá e faço. Quero fazer um acróstico, eu vou lá e faço. Quero falar com meu vizinho aqui sobre Jesus, eu vou lá e faço. Eu começo a ficar nessa loucura de um desespero, um desejo ali de fazer qualquer coisa, sabe? Tipo assim, Jesus está envolvido nisso aí, eu quero fazer. Eu começo a ter essa predisposição. Eu vou contar na minha vida, quando eu comecei, acho que quase todo mundo entra dentro de uma instituição religiosa, talvez fica um pouco mais fácil de eu exemplificar, tá bom? Mas é o seguinte, você começa, e aí é aquela coisa de ter um monte de coisa para fazer, e você não sabe o que você quer fazer, você não sabe, talvez Deus não te comunicou nada, e você começa a se dispor. Tem que limpar o chão, eu estou disponível aqui, né? Hoje o nosso contexto é qualquer coisa, você tem tanta coisa para fazer, posso abrir uma caixinha no Instagram para falar de Jesus, posso ir no meu vizinho, posso falar na escola, posso fazer o que eu quiser. Essa predisposição, onde você se coloca disponível em qualquer área da guerra, né? Pode ser igual Davi, levando comida para os caras que estão lutando, pode ser matando um urso dentro de casa, pode ser fazendo qualquer coisa, né? Quando você não está ainda conectado com o chamado de Deus na sua vida, você se predispõe a fazer qualquer coisa, ok? Eu, quando comecei mexendo no site daquela instituição que eu era. O pessoal falou assim, precisa mexer no site. Eu falei, eu gosto disso aí, eu vou mexer. Peguei isso para fazer. O que tem a ver com o meu chamado isso? Nada a ver. Mas eu comecei fazendo isso. Precisava de uma necessidade ali, eu comecei a fazer, porque eu achava que eu estava fazendo algo para Deus. Então, é interessante a gente imaginar que se nós somos, né, aquilo que eu falei, se nós somos, qualquer coisa que a gente faz, seja cuidar de um filho, seja dar água para o seu marido, seja fazer uma comida, seja qualquer coisa, faz parte da predisposição, faz parte desse ser Jesus, né? Então, é uma parte de disposição. Porque é interessante, porque quando a gente não tem esse fogo queimando dentro do nosso coração, a gente não tem vontade de fazer muita coisa, não, né? A gente quer ficar no sofá, assistindo TV, a gente quer perder tempo com um monte de coisa. Então, geralmente, quando você tem esse toque de Jesus, você quer ir, você quer fazer alguma coisa, você quer se envolver com o sobrenatural, né? Fazer parte de alguma coisa. E depois da predisposição, vem a disposição, qual é a diferença? A disposição é quando eu já me disponho intencionalmente. Tipo assim, eu sei que está precisando de alguma coisa ali, então eu vou fazer isso intencionalmente, de propósito. Eu já entendi que Deus faz algo através de mim, de alguma forma, então eu vou, de propósito, fazer alguma coisa. Por exemplo, se você não participa de nenhum tipo de instituição e vive uma vida mais livre desse aspecto, você vai intencionalmente... Vou dar um exemplo da Carol Férez aqui. Ela anda com uma bolsinha cheia de... Já mostrei para vocês, né? De papelzinho, com os versículos da Bíblia, e ela, intencionalmente, onde ela para, ela entrega um treco desse na mão das pessoas, e além de entregar, eu já vi ela liberando umas palavras para as pessoas. Isso é disposição, a pessoa totalmente disponível ali para fazer algo, conectar o reino onde vá, né? Então, você entra numa farmácia, a pessoa tá ali, você vai lá e é disponível. Tá aqui, irmão, palavra para você, tal. Se você não quiser falar, você só entrega, né? Porque tem essa fase, no começo, que é mais difícil de você conseguir falar com as pessoas na rua, né? Você pega ali o celular, começa a fazer umas roletas russas, entregar umas coisas para os outros, mas você faz isso de propósito, intencionalmente. Já percebi aqui como é que Deus faz umas coisas comigo, então eu vou fazer isso intencionalmente. Então você cria mecanismo, né? Papelzinho no pedágio, né? Tudo isso aí, né? A Chocada teve essa experiência de fazer esses dias também. Então, assim, gente, disponibilidade é esse caso de você ficar atento a tudo que está rolando em qualquer canto e você fazer de propósito. Vou lá, caçar assunto com o povo, e aí, bom dia, como você tá? Tô com uma dor aqui, sério? Olha, Jesus cura esse negócio aí, viu? Tá bom. Deixa eu orar para você? Tá bom, você ora pela pessoa, você vê a cura acontecendo. É disponibilidade. É quando você está disponível o tempo todo falando com Jesus. Jesus, estou aqui, o que precisa fazer? Me dá aí uma palavra que eu vou obedecer. 100% disponível. Eu gosto muito de dar o exemplo do Leandro também. O cara ficou tão disponível que todo canto que ele vai, ele tem que entregar alguma coisa para alguém, falar alguma coisa, causar alguma bagunça, né? Então, é um perigo ambulante, né? O cara é um perigo. Você encontrar ele em qualquer lugar, se está no restaurante, seja no banheiro, se é perigoso receber uma palavra de Deus ali. Então, é disponibilidade, tá? Essa é uma segunda fase do chamado, tá?
Nesse processo de disponível, a gente vai experimentando um bocado de coisa, né? A gente vai experimentando um pouco de cura, a palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, você vai se movendo nesses dons, você vai se movendo nessa bagunça, e quando você está disponível fazendo esse monte de coisa, você vai lidar diretamente com um problema, né? E eu brinco que é um problema bom, que é alguma coisa que você vai ver que você tem facilidade. Vou dar o meu exemplo. Então, eu comecei cuidando do site da instituição que eu ia, aí, de repente, eu falei, cara, estou disponível aqui para ver essa bagunça, e eu sempre ficava me movendo, entregava uma palavra aqui e ali, ficava de olho em tudo. Aí um dia alguém falou assim, ó, vai ter um culto ali numa casa, e não tem ninguém para falar. Alguém quer? Aí eu olhei para os lados, não vi ninguém, falei, ó, eu vou. Eu tinha uns 6 meses, assim, acho que até menos, assim, de tava que nem o Leandro, 4, 5 meses de conversão. Olha, ninguém para falar é meio agressivo para mim, né? Então, eu devo ser comigo esse negócio aí, eu vou. A pessoa falou, tá bom, vai lá falar. Aí eu peguei a Bíblia, juntei uns versículos, fiz um negocinho simples lá, e fui lá e falei. Quando eu falei, as pessoas ficaram assim, quanto tempo faz que você conhece Jesus? Eu falei, tem uns 4 meses. A pessoa falou, como assim? Eu falei, é sério, esses dias. Falou, nossa, mas você falou a Bíblia, a gente entendeu. Eu falei, sério? Sério que vocês entenderam? O pessoal, sério, entendemos, foi legal, tal. Então, é o que eu estou falando, no meio dessa disposição vai ter algumas coisas, esse feedback das pessoas, essa reciprocidade, às vezes vão apontar para você um pouco daquilo que você tem, talvez, uma predisposição ali, um talento, né? E eu falei, cara, isso é interessante. E aí, fiquei com esse negócio na cabeça. Aí depois falaram de novo, tal dia você não quer vir de novo? Eu falei, vou. Aí fiquei lá, tal, gostei, fui umas 3, 4 vezes, e o pessoal tava curtindo, falaram que tava aprendendo. Eu resolvi abrir uma. Falei, não, vou abrir uma aqui na frente da minha casa, e abri uma célula, né, que a gente chamava na época. Eu sei que eu não tinha nem um ano ainda de evangelho. Abri uma célula e tava nem aí. Abria a Bíblia, falava, Deus, fala comigo, pegava uns negócios, anotava e pau. E comecei a falar. Eu sei que tinha dias que essa célula tinha mais de 60, 70 pessoas, não tinha onde botar gente. E eu lá falando e assustado, né? Caramba, Jesus curou mesmo, né? Jesus falou com aquela pessoa, o povo tá chorando, as coisas estão acontecendo, e eu tô aqui, e as pessoas estão falando que estão aprendendo. Então eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Aí um dia, eu lembro que alguém falou assim, precisa de alguém para dar uma aula de batismo, né? Dentro da religião tem esse negócio, você quer se batizar, você tem que fazer uma aula de 500 anos quase, né? 35 aulas com carga horária e diploma, né? Então, precisa de alguém para dar aula de batismo. Alguém quer? Eu falei, eu quero. Aí eu fui lá, preparei uma aula, dei a aula, o povo ficou doido. Falou, cara, isso aí que você está falando faz sentido, gostei, ensinou, tocou meu coração. E aí, no meio dessa bagunça, tudo que acontecia de aula, só falava assim, precisa de dar aula para encontro. Precisa dar aula de não sei o quê. Nossa, eu pegava tudo. Então, assim, todas as aulas de uma igreja, né, uma instituição lá na época de 3 mil membros, 3 mil pessoas, todas as aulas que tinha lá, quem dava? Né? Tô falando só dessa parte bonita, porque nesse processo de eu fazer tudo, eu abandonei minha família, né? Mas tudo bem. Falar só da parte do fazer mesmo, né? Deixei de dar em casa e ela cuidar do povo, de querer dar aula e fazer tudo, né? E aí, comecei a fazer isso, comecei a dar aula. E um dia, no meio dessa bagunça, Deus falou comigo. Deus foi lá e falou comigo. Denis, eu chamei você para ensinar. Aí eu, uau! Por isso, né, que acontece isso, tá bom? Então, anota aí. Depois do predisposição, dessa disposição, desse fazer, o primeiro passo da trifase que eu falo é o para quê. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é para que Deus me chamou? Para quê? Para fazer o quê? Né? Para que eu tenho? Para que Deus me chamou? Certo? Para quê? E Deus falou comigo, chamei você para ensinar. Foi a primeira coisa que Deus falou assim comigo, bem rápido assim, chamei você para ensinar. Eu falei, bom, se Deus me chamou para ensinar, significa que eu vou ter que aprender muita coisa, né? Vou ter que estudar, vou ter que me dedicar. Mas veja bem, eu percebi que isso já estava dentro de mim, né? Esse desejo pelos livros, por estudar essas coisas, eu gostava, sabe? Eu gostava. E eu sempre, até hoje, né? Se você olhar minha mesa aqui, tem um monte de livro aqui que eu tô lendo. Então, assim, eu senti que era algo que me fazia muito bem. E estava atrelado com aquilo que eu era mesmo, né? Então, Deus falou, eu chamei para ensinar.
A partir daí, eu comecei a dar aula de qualquer coisa. Falava assim, eu preciso de alguém para dar uma aula de receita de bolo. Eu falava, eu vou lá. Deus me chamou para isso, né? E é interessante, porque quando você sabe para quê, né? Quando você sabe para quê, alguém aqui, deixa eu ver, alguém aqui sabe para que Deus chamou? Levanta a mãozinha, só para eu ver se dá para usar de exemplo. Para quê? Bom, Bianca no Vale, deixa eu ver mais. Clemes, para que Deus chamou você, Clemes? Você consegue ligar? Ele me chamou para ensinar. Ensinar. Desde criança, eu tinha esse chamado para ensinar. Uau! As pessoas. Eu juntava as crianças todas e eu tinha uma curiosidade muito grande. Um dia eu peguei uma galinha da minha tia, a galinha dela preferida, abri o coração, abri o peito dela assim, na frente das crianças, porque eu queria saber como o coração funcionava. Não pergunto o que aconteceu depois e as broncas que eu levei. Então, a vida inteira, eu sabia que era para ensinar alguma coisa. Mas aí eu fui para outros caminhos, teatro, cinema, televisão, jornalismo. Tá. Mas um dia eu fui buscar uma amiga lá em Pires do Rio, que estava num centro de formação de professores. E a gente tinha feito o enxoval dela. Naquele dia eu descobri que meu chamado era ensinar para crianças. Uau! Já me respondeu a segunda pergunta, que é chamado para quê, né? Então, assim, ela sabe que ela foi chamada para ensinar crianças. Olha que interessante. Então, deixa eu ver mais alguém. Ana Carolina, para que você foi chamada? Eu? Eu sempre tive uma conexão muito grande com crianças. E assim, na primeira vez que eu fui no céu, Jesus me falou que era para eu cuidar das crianças. Uau! Muito legal. Então é isso, gente. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, anota isso. O chamado não é... Você não vai ter certeza do chamado através de profecias, nem através de ninguém. Chamado é Deus que fala com você. Pode olhar na Bíblia. Deus chamou, a Bíblia fala, Deus chamou Paulo, Deus chamou, todos eles foi Deus que chamou. Pode olhar. A profecia vai confirmar, mas a profecia não vai afirmar. Então, Deus chamou você para isso, por exemplo, Deus chamou você para, Deus chamou você para cuidar de crianças, que nem falou assim. Deus falou com você, ponto, você tem uma certeza no seu coração. Aí pode ser que venha pessoas falando, olha, eu sinto que Deus chamou, você tem um chamado para cuidar de crianças. A profecia, lembra disso, né? Não vai dizer nada novo. Ela vai confirmar aquilo que Deus já falou, tá? Então, a parada é o seguinte. Vocês precisam ouvir de Deus. E parem com essa coisa de querer transferir isso para as profecias, tá? Parem de querer transferir o chamado para as profecias. Deus vai falar com vocês dentro do relacionamento, mas geralmente esse chamado de Deus vai vir para você dentro do exercício da pré e da disposição. Você vai estar fazendo alguma coisa e Deus vai comunicar com você o que Ele quer de você. Você não vai estar dormindo lá sem fazer nada, perdido no mundo, e Deus vai falar, acorda aí que eu te chamei para fazer tal coisa, tá? Geralmente é no meio da bagunça, no meio dessa disposição que Deus vai chamar você, ok? Então, a primeira pergunta que você tem que responder é para quê? Para que Deus me chamou, tá? E a segunda pergunta da trifase é o para quem? É o público. Para quem Deus me chamou? Meu caso, Deus falou assim, eu te chamei para ensinar. Tá bom, mas ensinar o quê? Para quem? Né? Para ensinar, eu posso ensinar tanta coisa, né? Posso ensinar filosofia, posso ensinar inglês, posso ensinar um caminhão de coisas, né? Exatamente. Para quem? E o para quem é o público para quem você vai ensinar. Pode ser idosos, pode ser criança, pode ser... Ou o para quem pode não ter uma persona
de pessoas, mas pode ser uma persona de 2. Tá? Aí aqui eu vou abrir um leque para falar de uma coisa. O para quem, ele vai vir no meio do para quê. Né? Se eu sei para que Deus me chamou, por exemplo, Deus me chamou para pregar o evangelho. Vocês concordam que é muito aberto? Vou pregar para quem, né? Mas tá bom, eu sei que Deus me chamou para pregar, então eu vou começar falando. No meio dessa coisa toda, Deus pode conectar com você as dores dele. Você pode se conectar com as dores de Deus. E também tem um segundo aspecto que você pode se conectar com as suas próprias dores, com a sua história de vida, com aquilo que você passou, ou com aquilo que você está passando, com as coisas que estão acontecendo na sua vida, tá bom? Então você se identifica com o público através de uma dor, de uma necessidade, né? E isso pode acontecer muitas vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes as pessoas, eu sei que tem mulheres aqui que falam assim, Deus me chamou para falar para mulheres. Né? Mulher também é muito genérico. Tem trocentas mulheres no mundo com diversos tipos de necessidades e problemas que estão enfrentando. E pode ser que o seu chamado tenha a ver com aquilo que você passou. Sei lá, mulheres que têm problemas, feridas causadas pelo abuso dos pais. Pode ser que você encontre uma necessidade dessa, Deus divida com você uma dor dessa. Deus vai mostrar para você a dor que ele sente quando uma mulher é abusada pelo pai. De vários fatores. Pode ser um abuso físico, emocional, pode ser de várias formas. Deus vem e mostra para você essa dor. Isso pode ser uma coisa que você tenha. E pode ser que isso não tá necessariamente, às vezes, atrelado a uma dor que você passou. Mas Deus vem e compartilha essa dor com você. Mas pode ser que você tenha uma dor muito grande de entender a necessidade dessas pessoas. Por exemplo, mulheres que divorciaram, sei lá. Você enfrentou um divórcio, sabe o que é essa dor, sabe que esse negócio é terrível, a destruição da família e tal. No meio dessa dor, você se identifica com isso e fala, cara, eu quero ajudar mulheres que passaram por esse processo que eu passei. Então, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que as coisas que a gente enfrenta, vamos dizer assim, o nosso passado, a nossa história, ela é um mapa perfeito para você tensionar energia, né, para conectar com as coisas que você foi chamado. Então, muitas vezes, tá, gente? Não é a regra, mas pode acontecer. Vou te dar um exemplo meu, tá? Por exemplo, minha infância até os meus 13 anos foi terrível, né? Pai alcoólatra, família destruída, divórcio, briga, traição, tudo que vocês imaginam, violência, escassez, falta de dinheiro, tudo que vocês imaginam de terrível foi a minha infância. Olha que interessante. No meio desse ensino, eu comecei a ensinar, a falar sobre muitas coisas, Deus veio até mim e falou assim, eu quero que você fale para homens. Eu nunca me imaginei falando para homens. Nunca, né? Nenhuma vez. Aí você pergunta para mim, pode acontecer no chamado, nada tem a ver com a sua história? Sim, pode acontecer. Vou dar 2 exemplos. Primeiro foi essa, Deus falou assim, eu quero que você fale para homens. Eu nunca me imaginei falando para homens. Primeiro, eu não tive uma referência de pai dentro de casa para ter um modelo. Olha que loucura. Não tive uma referência de pai em casa para ser um modelo. E eu nunca me vi assim como um exemplo de homem, né? De falar assim, nossa, tem um exemplo aqui a seguir, um modelo, alguma coisa que pudesse me influenciar de positivo. Eu olho para o meu pai e eu não vejo nenhum ponto positivo que dá para aplicar hoje no ensino, pelo que a gente viveu, né? Então, eu falei isso com Deus. Eu falei assim, caramba, como que eu vou falar com homens sem ter um modelo? Né, do que é ser um homem, do que é ser um marido, do que é ter família. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca saí com meu pai para lugar nenhum, a gente nunca fez uma compra juntos, a gente nunca foi no mercado, a gente nunca fez nada disso. Karina Tuca, é que assim, parece meio óbvio a gente falar Jesus é o modelo, mas a gente não vai entender isso se o Espírito Santo não revelar dentro do nosso coração. Chamado tem a ver com revelação e uma conexão profunda com o seu coração, né? Não é uma coisa tão simples assim. É lógico que Jesus é o modelo, mas não funciona assim. Você vai ter que conectar, Deus vai ter que conectar o seu coração com isso, né?
Deus falou exatamente isso para mim, né? Deus falou assim, eu não quero que você pregue um modelo de homens a partir de um modelo humano, eu quero que você pregue para os homens a partir de quem eu sou. Isso me desmontou. Desmontou muito. Porque eu falei assim, cara, e eu tô aqui procurando um modelo de paternidade e Jesus revelando para mim que ele é a paternidade, né? Ele é a expressão de um pai, de um marido, de tudo, né? Então, assim, precisa ser revelação, isso que eu tô falando. Deus precisa falar no nosso coração, lá dentro, e mostrar isso pra gente. Por quê? Porque aí parece que você constrói essa causa, parece que você constrói essa... Eu não sei explicar, mas é uma revelação mesmo. Você sabe o que você está falando. E outra, quando você entende um chamado desse, Deus revela uma dor dele, você consegue se conectar com uma dor tão profunda de Deus que você não consegue nem falar. O negócio te desmonta, assim, por dentro. Você vê, você já se desmonta, você já começa a não conseguir nem respirar, né? Então, assim, eu tive 2 dores. Primeiro, Deus falou isso para mim, fale para homens. E aí Deus falou isso comigo. Eu quero que você ensine a partir daquilo que eu sou. E antes disso, Deus tinha falado comigo, chamei você para ensinar. E eu tinha perguntado, mas eu vou ensinar o quê para quem, né? Era uma das minhas coisas, desse para quem. Né? E ele conectou meu coração e falou assim, com o texto de Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Cara, eu não consigo ler esse texto sem chorar. Por quê? Porque quando Deus revela essa dor para você, você desmonta. E Deus me mostrou a quantidade de pessoas que são destruídas pela falta de conhecimento. Então aquilo começa a fazer parte do seu coração, assim como faz parte do coração de Deus. Ele compartilha o coração dele com você. Isso passa a ser uma dor do seu coração. Então, eu não suporto, assim. Eu vejo gente ensinando um negócio que não tem nada a ver com Jesus e começa a me dar uma dor interna que eu começo a chorar. Não consigo. Me dói. Me dói demais ver esse ensino corrompido da religião querendo apontar para um evangelho empobrecido e distante daquilo que Jesus é, porque eu sei que isso vai destruir essas pessoas para sempre. Isso me queima na alma e dói demais. Então, é tão interessante porque no para quem você vai se conectar com as dores de Deus e você vai se conectar muitas vezes com as suas dores. E às vezes não é uma dor talvez contida, mas é uma dor revelada. Deus vai te mostrar uma dor, né? E assim, eu, por exemplo, vi minha mãe apanhando várias vezes quando era criança, nessa dor de ver uma família destruída e eu não poder fazer nada. Mas, tipo assim, eu já não tenho essa dor de falar assim, não, vou pregar para mulheres, por exemplo, que apanham dentro de casa. Ou para filhos que estão dentro de casa apanhando. Não é a minha conexão, você entende? Então, assim, minha conexão veio para o outro lado, tipo assim, para o pai, né? Para falar para homens que o papel deles é proteger a família e não destruir. Então, assim, tem a ver. No fundo, vai conectar com aquilo que eu vivi. Mas não necessariamente, assim, não necessariamente, às vezes, pode ser. Por exemplo, eu acho que a questão do ensino não tem a ver com alguma coisa que eu tenha passado. O ensino foi uma coisa que Deus simplesmente falou, eu chamei você para ensinar. Tá dentro de mim e conecta com aquilo que eu nasci, né? Tá dentro vamos dizer assim, dos meus talentos. Aí eu quero dar um ganchinho aqui para explicar para vocês o que é vocação, né? E também talento, porque as pessoas confundem muito, né? O que é vocação, né? Vocação é um termo derivado, né, que significa uma inclinação, uma tendência, uma habilidade que vai levar você a exercer algo, ou seja, você tem uma vocação, né? Você tem, a gente pode usar também o talento, ou seja, talento é uma predisposição genética somada ao aperfeiçoamento, tá? Talento é uma predisposição genética somada ao aperfeiçoamento, ou seja, você nasce, né? O talento você nasce com ele, tá lá, tipo o Neymar, um jogador de futebol, mas não é normal, o cara tem um talento diferenciado, só que o talento ele é somado ao aperfeiçoamento, né, ele soma-se ao aperfeiçoamento, ou seja, se você não se aperfeiçoar, você pode ter aquele talento, mas nunca desenvolver. Então, o talento é uma predisposição genética somada ao aperfeiçoamento. Tem muita gente que tem talento de muita coisa, mas como ela não experimentou, ela não desenvolveu. E nunca vai desenvolver. Vocês sabiam que muitos de nós temos talentos dentro da gente que a gente nunca vai usar?
E tem coisas dentro da gente que a gente ama fazer e a gente nunca vai experimentar, porque a gente não vai se abrir para isso, a gente não vai se permitir fazer isso, né? A gente sempre vai ficar ali no modo segurança, no modo não experimento. Vou te dar um exemplo de andar de stand-up, por exemplo. Cara, eu sempre tive medo do mar, eu sempre tive medo de água, sei lá, eu tive experiência quando era criança de quase morrer afogado e tal. E aí um colega meu me chamou um dia e falou, vamos pra praia que eu vou te ensinar a andar de stand-up. Eu falei, fiz assim, né? Deus me livre, né? Não vou de jeito nenhum, tenho medo do mar e tal. Ele falou, vou te ensinar, fica tranquilo e tal. E eu me abri para fazer aquilo. Quando eu comecei a andar de stand-up, eu não sei o que aconteceu, mas eu me apaixonei por aquilo. Me deu um amor, uma paixão por estar lá no meio do mar, ver a gente andar 1 quilômetro para dentro da água e ficar vendo aquele silêncio, aquele ambiente de... É só quem já foi para o meio do mar sabe. As vozes se calam, o silêncio toma conta, você vê o vento, o mar, as coisas mudam de plataforma e você começa a olhar a praia de visão contrária, né? Você se vê lá no meio do mar, olhando para aquele monte de gente na beira da água, e Deus ministra tantas coisas na gente, fala assim, caramba, quanta gente está com a água no tornozelo e não sabe o que tem aqui dentro, né? Então, assim, até a temperatura da água do meio do mar é diferente, tudo é diferente. Você é ministrado em muitas coisas ali, né? E você consegue ver várias coisas, e eu apaixonei aquilo, é incrível, né? Então, olha que interessante. Eu não sabia que eu ia gostar daquilo, mas eu me experimentei, eu permiti experimentar e eu gostei demais. Comprei uma prancha e esperando o sol nascer pra gente ir, né, pra praia. Então, assim, o que é legal? Tem coisas que você vai se apaixonar e você nem sabe. Então, é muito importante você se abrir, você se permitir. Tem gente que tá tão fechado por causa de feridas que não vai experimentar e não vai desenvolver talentos que você nem sabe, né? A moça escreveu aqui, ó, meu filho tem talento para tocar piano aos 4 anos, hoje tem 16, você já nasce com isso, uma predisposição. A Mariana, por exemplo, tem 8 anos, ela canta afinadíssimo. É dela, nasceu, uma predisposição genética, né? E a vocação é isso, gente, é mais ou menos isso. É uma combinação do seu talento, só que qual é a diferença de talento e vocação? A vocação é esse impulso que você tem de realizar aquilo que está predisposto dentro de você, entende? Sacou? Então, eu posso ter um talento, né, aqui, só que dentro de mim tem essa coisa da vocação, que é esse impulso para realizar aquilo que está dentro de mim já predisposto. Né? Tem uma vocação, uma coisa me forçando ali. Então, assim, Deus falou assim, ensina, ou seja, ninguém na minha casa estudou, nunca tive contato com um livro. O primeiro livro que eu fui ler, eu já era, tinha 15, 16 anos. Então, é muito louco. E veio essa coisa do ensino. Nem eu sabia que ensinar. Nem eu sabia, mas tinha esse talento, vamos dizer assim, essa predisposição genética lá dentro, que depois que eu comecei a ler, começou a dar essa vocação, esse desejo absurdo. Às vezes eu tô dormindo e o Espírito Santo me acorda, cara, e fala assim, vai estudar. E eu sinto dentro de mim que eu preciso. Se eu não passar um tempo com os meus livros aqui, estudando, lendo alguma coisa, parece que meu dia não existiu, tá? Então é isso. Então, para quem, o público, você vai descobrir fazendo para quê. Onde você vai se conectar com as suas dores, muitas vezes com as dores de Deus. E assim, gente, não fiquem muito presos para escolher as dores que você quer brigar. Deixa Deus revelar para você, deixa Deus se conecta com Jesus na sua intimidade, deixa Deus falar com você sobre quais são essas dores que você vai enfrentar. Porque na vida a gente tem muitas dores, né? Na vida a gente tem muitas dores, tá? E a próxima fase é a fase do como. Então, primeiro a gente tem o para quê, depois a gente tem para quem e a gente tem o como, né? Como eu vou comunicar esse público, essa dor, esse chamado de Deus para a minha vida, né? Como eu vou comunicar? Como eu comunico? Você tem que criar uma forma de realizar isso. E é muito importante dizer que na sua vida você pode ter vários chamados, várias coisas que vai acontecendo que Deus vai te dando, né? Por exemplo, hoje a minha missão que eu sinto como chamado é ensinar. Então, o que eu faço? Eu faço isso de propósito, né? Estou o tempo todo ensinando, provocando esse ambiente de ensino para eu fazer isso de propósito, porque eu sei que Deus me chamou, e eu sei que quando eu ensino, Deus faz algo na vida das pessoas, né? E aí, o que eu fiz? Eu preciso ir para o como. O que eu fiz? Né? Eu estou falando desse ano, eu resolvi abrir essa escola profética online. Mas minha vida toda eu sempre tive um como. Eu dava aula em vários lugares, né?
Hoje, como a gente tem facilidade de fazer online, isso aqui é um como. Então, eu ensino através do meu Instagram, eu ensino através da plataforma, eu ensino o tempo todo. Na verdade, minha vida toda é isso. As pessoas sempre que vêm na minha casa, de alguma forma, eu estou aprendendo ou ensinando. Então, eu faço isso 100% de propósito, porque eu sei que Deus me chamou para isso. E, automaticamente, sério, o pessoal está perguntando o que acha do Pablo Marçal no meio de uma aula dessa? Pelo amor de Deus, né? É os negócios que desconcentram a gente, né? Se você realmente... perdi o que estava falando. Faz isso não. Se for perguntar alguma coisa, coloca as coisas aqui para aula, por favor. Pelo amor de Deus. Né? Que a vida dos outros tem a ver com o chamado da gente. É por isso que às vezes a gente não conecta o chamado da gente, porque a gente quer cuidar da vida dos outros. Estava falando como, Denis? Sim, como? Vamos lá. Então, assim, vocês têm que criar, literalmente, uma forma de como expressar o chamado de Deus na vida das pessoas. Como? Como expressar? Como eu faço isso? Através de quê? Né? Eu crio uma plataforma online, eu vou abrir uma escola, se é cuidar de crianças, eu faço uma sala de crianças em casa, se é ajudar os moradores de rua, eu crio um projeto social, se é lidar com mulheres que estão divorciadas, eu crio um canal para comunicar com essas mulheres. Então, você precisa conectar o como. E é tão interessante que quando você estiver executando o como, quando você estiver já nesse processo, né, de, eu saí aqui do para quem, o como, eu estou aqui fazendo essa coisa, querendo desenvolver o como, você já estiver fazendo, Deus vai comunicar você, Deus vai conectar você com pessoas que já estão fazendo também. Entendeu? Deus vai começar a conectar você com pessoas que já estão fazendo e a coisa vai começar a andar de uma forma mais... Sabe quando você precisa de recursos? Você precisa, às vezes, de conexões, de contatos, de relacionamento? Deus vai conectar você com essas pessoas. Porque o como também está ligado com o outro. Você tem o para quem, você tem o para quê e o como. O como, muitas vezes, está ligado com outras pessoas, que vai te conectar com outras pessoas e você vai conseguir exercer. Geralmente, Deus conecta essas dores de várias pessoas. Porque Deus não vai conectar uma dor só para você. É uma dor que está, vamos dizer assim, é uma dor de Deus, que ele já compartilhou com várias pessoas. Por exemplo, tem várias pessoas aqui, só levanta a mãozinha assim, para mim, quem aqui sabe que Deus chamou você para ensinar? Só levanta a mãozinha assim. Ó, eu sei que minha parada é ensino, cadê? Olha lá, que legal. E aí, ó, ensino, olha lá, ensino. Olha que legal. Geralmente, olha que legal. Geralmente, essas pessoas que são chamadas para ensinar, ainda que sejam assuntos diferentes, elas se conectam. Deus conecta essas pessoas de alguma forma, até para elas conseguirem construir ideias, projetos, desenvolvimento e as coisas começarem a andar mais fácil. Umas pessoas pegam e falam assim, comecei por aqui e tem um público aqui que pode encaixar com o seu e as coisas vão andando, né? Uma das coisas que vai acontecer no Profético Pro, vou dar um spoiler para vocês, eu acho que mais uns 30 dias, talvez, a gente já lança o Profético Pro. Uma das coisas que vai acontecer no Profético Pro, a gente vai ter salas individuais para chamados específicos. Então, por exemplo, vai ter uma sala e aulas só para quem tem essa parada de ensino. Vai ter sala e aula só para quem tem essa coisa de evangelismo. Então, a gente vai separar esses assuntos para ter essas conexões e ajudar vocês a se conectarem de uma forma mais, né, vamos dizer assim, mais abrangente e conseguirem desenvolver o chamado de você de forma mais rápida, né? Então, o como, essa fase, é a fase de você conseguir desenvolver aquilo que está dentro de você como chamado, certo? E se você tem essa convicção que Deus já te chamou, ou seja, eu já sei para que Deus me chamou, você precisa ir entender, fazer, começar o para quem. Se você já sabe para quem, você tem que ir para o como. E aí, quando você estiver fazendo, quem já está nessa fase mais, vamos dizer assim, do funil, mais para frente, quem já está fazendo, a gente vai entrar numa fase que eu chamo de fase do não. É a fase do não. Por que não? Porque você precisa entrar no modo em que você tem que dizer não para tudo aquilo que não é o seu chamado. Entende?
Então, você para de ser predisposto, disposição, abrindo o leque, fazendo tudo, esquece. Não é mais a hora de fazer tudo. É hora de você focar naquilo que Deus chamou para fazer. Por quê? Porque, na verdade, o que Deus vai, né, de certa forma, não é cobrar, né, mas assim, o que Deus vai avaliar você, vai colocar na balança, que a gente brinca, é essa ideia do que ele chamou você para fazer. Então, assim, Deus chamou você para cuidar de mulheres. Tá bom. Quando você estiver diante dele, ele vai falar assim, e aí, cadê as mulheres que eu chamei você para cuidar? Cadê as crianças que eu falei para você cuidar, né? É aquele vídeo do John Bevere que a gente viu na segunda aula, lembra? Nós seremos cobrados por aquilo que Deus nos chamou. E aí entra a questão dos talentos, né? E a gente precisa multiplicar esses talentos, né? Vamos lá. Como desvincular o chamado do trabalho? Isso é muito legal. Uma pergunta bem bacana. Bom, gente, é o seguinte. Entendam uma coisa. E é por isso que eu falei que eu não queria falar de dons junto com o chamado, porque é coisas separadas. A gente precisa entender que pode ser que pessoas foram chamadas para ser contadoras, para ser médicos, para ser advogados, para ser, sei lá, psicólogos, coachings, qualquer coisa, né? A gente precisa entender que o chamado de Deus é mais abrangente, é uma coisa que vai atender necessidades do mundo. Vocês imaginam se todos os médicos hoje fossem cristãos? Imagina se todos os cineastas do mundo hoje produzissem filmes cristãos, verdadeiramente. Imagina se todos os políticos agora fossem verdadeiramente cristãos. Como seria o nosso mundo? Então a gente precisa entender que Jesus ele está ramificado em todas as esferas da sociedade. Então não estreitem a cabeça de vocês, como a religião tenta fazer, como se o chamado fosse algo que tem que estar dentro de um púlpito, dentro de umas 4 paredes, e não tem nada a ver com isso, tá? Interessante. Eu estou dando o meu exemplo porque, no meu caso, eu tenho um dom ministerial. Um dos meus chamados, assim, minha função é fazer isso aqui, que eu estou fazendo agora. É cuidar do corpo. Eu fui chamado por Deus para fazer um exercício ministerial. Mas tem muita gente aqui que não tem um dom ministerial, né? Que pode estar fazendo, vamos dizer assim, uma coisa... Ó, por exemplo, vou dar o exemplo da Viviane aqui. A Viviane é uma excelente fotógrafa. Excelente fotógrafa, né? Eu fico olhando as fotos, ela nem sabe disso, mas eu e a Dai fico olhando aqui as fotos dela no Instagram, a gente fica assim, cara, não é possível, isso é um dom de Deus, né? Porque vai você tirar uma foto, compra lá uma câmera e vai lá tirar uma foto pra você ver se sai igual. Não sai. O Leandro também, vocês sabem que são... tem cara, quem tirou foto com o Leandro sabe, cara, é diferente. Então, assim, Deus não tem como, sabe? Imagina, gente, se todas as esferas da vida, se todas as áreas da vida a gente tivesse o próprio Jesus nos atendendo, né? E é isso, eu tenho certeza que quando a Viviane tira as fotos dela, ela se sente como se Jesus estivesse com ela, né? Ela não é a Viviane. Então, a gente não pode descartar isso. Entenda, eu falo assim, ó, Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, doutores e mestres, né? A fim de edificar o corpo. Então, assim, se eu tenho um chamado ministerial para ensinar, o meu primeiro, vou dizer assim, um dom, né? Também vai casar com um dom, que tem um chamado, vai ter que ter um dom ministerial para fazer isso. Você tem que ter um dom de Deus para edificar o corpo e ensinar as pessoas a fazer isso aqui, porque só Deus pode fazer isso. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E é uma coisa que, por mais que eu queira falar assim, não, eu não vou viver isso. Tipo, uma coisa que me impulsiona muito forte, grita dentro de mim. Eu amo fazer isso, entende? É um chamado de Deus e casado com um dom ministerial. Mas nem todos têm um dom ministerial, né? Pode ser que você foi chamado para ser, sei lá, uma coisa tão simples, um pedreiro, vai construir casa para as pessoas. Pode ser que você seja uma manicure, pode ser todas as esferas. Vocês imaginem, todas as esferas, né? Pode ser que Deus chamou gente para política mesmo, pode ser que Deus chamou gente para ser empresário, pode ser muitas coisas, entende? Então a gente precisa abranger, a igreja precisa ser atuante em todos os aspectos da sociedade, em todas as classes sociais, a gente tem que estar envolvido, né? Tem que ser policiais, né? Tudo, gente, tudo, bombeiros, tudo, tá? Então a gente tem que estar envolvido nisso. Só que assim, quando a igreja não está envolvida na sociedade, significa que não tem transformação na sociedade, né? O pessoal fala muito de avivamento. Eu vou dar uma aula de avivamento. Acho que essa matéria está dentro do PRO também.
Mas é o seguinte, avivamento que não transforma a sociedade não é avivamento. A gente fica pensando, avivamento é o poder de Deus. Esse não é, o poder de Deus já desceu faz 2000 anos e já habita dentro de nós. Só que é o avivamento que vai transformar a sociedade, é onde vai fechar os bares, onde vai começar a ter uma transformação social absurda, né? Então, assim, precisa envolver sociedade. Avivamento que não envolve sociedade não é avivamento. Pode olhar a história do avivamento que vocês quiserem. Todas elas têm transformação de sociedade, mudança de caráter, integridade das pessoas. Entende? Então, é por esse lado, tá? Então, o que acontece? Você precisa entrar na fase do não. E a gente tem que... Eu não sei se vocês já leram um livro, acho que eu já indiquei para vocês. Chama, do Mark Gregor, o nome dele. Chama O Essencialismo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Depois alguém printa ele, eu tenho ele aqui. O livro chama O Essencialismo. É muito legal esse livro. Por quê? Porque ele ensina a gente... não é um livro... As pessoas perguntam para mim, mas é livro cristão? Eu falo, não, o livro não se converteu ainda, não. A gente tem que parar com esse negócio de achar que as coisas que a gente aprende tem que ser cristão. Cristãos somos nós, né? E o conteúdo a gente adapta para a nossa vida. O livro dele chama O Essencialismo. Depois eu coloco lá no grupo, eu acho que ele não está aqui tão fácil, algum lugar na minha bagunça. Mas ele ensina muito isso a gente. Eu tô com ele aqui, ó. Aí, ó, boa. Aí, ó, esse livro aí. Maravilhoso. Qual é o nome do... É Mark Gregor, né? O nome dele, como que é? Greg McKeown. Não sei falar o nome, não. Vou escrever. É um livraço, gente. Depois você manda uma fotinha lá no Telegram pra gente. É um livraço. Assim, o cara ensina... Não sei se você já leu, Camila, mas ele ensina a gente focar no que é essencial. E o que é essencial pra gente é viver uma vida com Jesus. Então, assim, você tem que ter um foco em relacionamento? Tem que ter um foco no meu chamado? Tem. E quando você tem um foco, ele fala que tudo que não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, assim, você pode ter certeza. Todo mundo que me chama para alguma coisa, a primeira resposta que eu vou dar é não. Vamos fazer? Não. Aí depois eu dou o não e eu vou pensar depois se eu quero dar um sim. Porque se você tiver um sim para tudo, você vai se comprometer com todo mundo e não vai ser produtivo. Então, o chamado tem a ver com produtividade, né? Aí a gente entra naquele fazer, mas não no fazer de ter a necessidade de ter que fazer, porque senão Deus vai me fulminar. Muito pelo contrário, eu tenho que eu faço, não porque eu tenho que fazer, porque isso faz parte de mim. Porque é a expressão daquilo que eu sou. Que expressa quem eu sou, expressa a minha vida, expressa quem eu sou, sabe? É diferente. Então, você entra nessa fase do não. A pessoa te chama para fazer qualquer coisa que não tem a ver com aquilo que Deus chamou, você fala, olha, desculpa, mas isso aqui eu não posso te ajudar. O máximo que eu posso fazer é conectar você com essa pessoa aqui que tem a ver com aquilo que você está fazendo, sabe? Então, é incrível. Chamado é simplesmente um convite de Deus para compartilhar uma dor dele com você e uma necessidade dele com você. Necessidade no sentido não de ele precisa que você faça, mas como pai, ele deseja compartilhar os desejos dele, o coração dele com você. Tá? E você tem a escolha também de decidir não fazer, gente. Nós somos livres. Eu posso não fazer nada. Pronto, tudo bem, você é livre. Tá? Só que, assim, é tão interessante que eu sempre falo isso, né? Quando nós exercemos o chamado, primeiro envolve amor, envolve paixão, e envolve, como eu posso dizer, envolve a sua vida. É tão bom, é tão gostoso fazer isso, é por amor, é por expressão daquilo que você é, uma coisa tão leve, né? Não pode ser um negócio pesado. Tô fazendo uma coisa aqui, mas eu me sinto desconfortável, é pesado. Isso não é chamado, tá? Né? Não é chamado. E isso não quer dizer que vai ser fácil, ok? Você vai ter que pagar um preço de disposição, de tempo, de investimento, de estudo, de tudo, tá? Medo do chamado. Vamos lá, gente. Essa pergunta é legal, porque é o seguinte. O que é o medo? Eu vou responder isso com a Bíblia. A Bíblia fala que aquele que tem medo não está verdadeiramente aperfeiçoado no amor. Tá? Então, assim, eu gosto de dizer que quando a gente ainda sente medo, a gente precisa se aperfeiçoar com o amor de Deus. Por quê? É o que Paulo falou, sabe? O Ágapo é um profeta, chega lá na turminha de Paulo com um cinto na mão e fala assim, olha, o dono desse cinto tá para descer para Jerusalém, e se ele descer, ele vai ser, tipo, vai passar muitas aflições,
e esse cara vai ser perseguido. Aí Paulo fala, o cinto é meu, eu estou disposto não somente a sofrer, como morrer pelo nome de Jesus, né? Que isso? Parece que Paulo é um cara ignorante, assim, né? Tipo, né? Não sabe o que ele está falando, mas é pelo contrário. Paulo está tão conectado com aquilo que Jesus tem, que ele vai declarar depois, o viver é lucro, morrer é ganhar, né? Então, eu preciso convidar vocês a experimentarem um nível de intimidade e relacionamento com Jesus e estar envolvido com Jesus, a ponto de que a sua vida não tenha mais sentido sem isso. Então, é o que a Dai fala, né? Então, ela fala assim, se a gente tivesse que morrer agora, ok. Ok, morrer é ganhar. Então, assim, enquanto esse morrer é ganhar não fizer parte verdadeiramente do nosso coração, significa que a gente precisa estar aperfeiçoado no amor, precisa aperfeiçoar e entrar mais para dentro de Jesus. Porque a gente vai ficar falando, nossa, mas eu tenho medo, mas eu tenho... o que vão falar? Então, a gente, de novo, a gente volta o ciclo e a gente precisa entender que a gente precisa entender mais sobre identidade, entender mais quem somos, entender mais sobre o amor de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, para alguém que teve uma experiência com o amor de Jesus, que eu sei que teve, se a pessoa tem medo de morrer, a resposta dela fala assim, de jeito nenhum, pode matar agora. Entende? Essa é a primeira, eu vou dizer mais, eu vou dizer que a maior representação de fé é a morte. A maior representação de fé é a morte. Porque se eu verdadeiramente creio, se eu verdadeiramente me rendi, entendo e amo, e estou envolvido com o amor de Jesus num nível desse, é mais ou menos assim, cara, tá bom, morrer é ganhar, eu vou encontrar o meu Senhor. E aí você consegue entender os mártires, né? Os caras falar para João Hus, por exemplo, a gente vai te matar se você não revogar o que você disse. Ele tá bom, pode matar. E aí o cara tá sendo queimado lá na praça e ele tá falando assim, hoje vocês estão queimando um cisne, mas virão outros que vocês não poderão calar. Entendeu? O cara tá conectado com Jesus e se alegrando por estar sendo ali perseguido, morto e queimado em praça pública, entende? Dá para entender isso, gente? Fala sério. Fala sério. E quando se tem filhos, verdade, não tenho mais medo. Alguém está perguntando, viver chamado quando se tem filhos? Pode ser, porque para muitas mães, o seu chamado seja cuidar dos seus filhos, né? Pode ser. Né? Eu lembro que uma vez a minha mãe recebeu uma palavra dessa, porque minha mãe se cobrava demais, falava assim, eu não tenho tempo, na época da religião, tenho tempo para ver com Jesus, eu não sei o que eu faço, tal. E Deus falou com ela e eu estava presente. Deus falou para ela assim, eu chamei você para cuidar dos seus filhos. É que a gente, às vezes, não valoriza isso, né? Às vezes a gente não valoriza o trabalho de uma mãe, às vezes a gente não valoriza o trabalho de uma mulher dentro de casa, cuidando do marido, dos filhos, fazendo esse monte de coisa. E aí a gente desconecta, mas assim, os filhos, de outra maneira, você fala assim, se for outro aspecto, Deus não te chamou para ser mãe nesse aspecto, né? Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, né? Eles são um envio, a gente tem que estar com eles um tempo para prepará-los para serem enviados, né? Para viver o chamado de Deus, né? E se os filhos são adultos e moram dentro de casa, não são mais nossos, né, gente? A Bíblia diz que os filhos são do Senhor, a gente tem que pegar as flechas e, né, começar a enviar. Mas é isso. Então, a gente precisa entender, tive oração, falta 7 minutos, a gente precisa começar a entender quais são as travas, né, o que nos impede. Então, assim, que ponto eu estou? Ainda não sei para quê? Quem aqui, só levanta a mãozinha assim para mim, quem não sabe para que Deus chamou você? Quem não sabe? Não sei, eu não sei. Não faço ideia, ok? Não sei. Vamos lá, não sei. Tá. Vocês que não sabem, o que eu aconselho vocês a fazerem é começar a fazer algo. Tá? Comece a fazer algo. Geralmente a gente não sabe, porque pode ser que a gente está atrelado com o não fazer. A gente está muito ainda com medo, inseguro, olhando um pouco de tudo. Então comece a fazer, comece a pegar aí as tarefas da escola e começa a profetizar, começa a se mostrar, se lançar, e começa a falar, fazer, porque no meio disso é mais fácil você descobrir. A gente não vai descobrir primeiro para começar depois. A gente vai começar e depois descobrir, tá?
É mais ou menos isso. Pode ser que Deus te fale antes? Pode ser. Né? Por exemplo, João Batista, o chamado dele foi revelado no ventre, né? Pode ser, mas é o caminho mais natural que eu vejo é quando as pessoas estão fazendo, tá? As coisas acontecendo. Tá bom? Então, mas se você não sabe, um dos caminhos é começar a fazer algo. Segundo, se você não sabe, passa um tempo com Jesus e pergunta, fala, Jesus, para que o que eu tenho que fazer? E outra coisa, olha para dentro da sua vida e vê quais são, olha o mapa da sua vida e quais são as dores que você enfrentou. Ah, enfrentei rejeição, enfrentei traição, enfrentei abandono, enfrentei isso. Comece a estudar um pouco sobre isso e compartilhar um pouco da sua história com as pessoas e ajudar as pessoas que estão passando nesse processo. Pode ser uma chave aí que vai virar e já você se enquadra, né? Geralmente as pessoas que não sabem também não têm essa clareza de fazer uma identificação de si mesmo, sabe? Para fazer um mapeamento aí das coisas que você enfrentou. Porque veja bem, gente, uma pergunta bem boba que eu faço. Quem é a melhor pessoa para falar com alguém que passou por essa situação? Por exemplo, um exemplo, tá? Eu saio da situação de escassez extrema e me torno uma pessoa que consegui, sei lá, ter dinheiro. Um exemplo. Não é mais fácil eu ir lá e aconselhar uma pessoa que está nessa situação a transitar? Então, assim, você já tem um monte de material para falar. Comece a falar isso com as pessoas, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se quiser escrever. Ah lá, eu escolhi abrir mão do meu trabalho para cuidar dos filhos. Tem para tudo, sim, gente. É interessante. Vai ter fases na vida, né? Eu acho o chamado, por isso que eu falo que é fásico, né? Vai ter fase, vai ter época que a gente vai estar... vai ter época que você vai ter que estar em reclusão, pegar um tempo de reclusão para dentro de você, mergulhar, resolver suas feridas, suas dores, desenvolver isso daí, e depois você voltar para liberar algo para alguém. Lembre-se, você não pode dar nada, né, para ninguém que você mesmo não carregue, tá? E é interessante que eu vou finalizar, vou falar do tempo do preparo. Acho que é uma das coisas que eu anotei que é muito importante. Outra coisa que é bem importante é que é o seguinte: qual era o chamado de Jesus, gente? Só para finalizar, qual era o chamado de Jesus? Alguém arrisca? Qual era o chamado de Jesus? É que a gente tenha vida em abundância. Esse é o libertar. Esse é o chamado de Jesus? Foi chamado para que tenham vida e vida em abundância. Que eu lembro da palavra do versículo era isso. Para que Jesus foi chamado por Deus? Tirar o pecado. O que mais? Libertar. Mostrar a verdade. Tanta coisa. Tem bastante coisa, né? Então, para nos reconciliar com Deus. Também. Para morrer por nós. Também. São muitas coisas, né? Não é? Vocês percebem? Para nos ensinar a morrer, né, Denis? É muita coisa. Mas vocês percebem? Para nos salvar. Vocês percebem? Para nos ensinar a morrer para o mundo. Também. Vocês percebem que o chamado tem muita coisa? São várias coisas. Muitas vezes não é uma coisa só. Vou dar um exemplo de Lucas capítulo 1, verso 31. Que o próprio anjo fala para Maria: e eis que o teu ventre conceberá e dará luz a um filho e porás o nome de Jesus. E ele já vem dar o pedigree. Esse será grande, esse será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará um trono do seu pai Davi, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O pedigree dali já está ali, já exposto, né? Só quero dizer isso. O chamado de Jesus é reinar, né? Ele veio para... A Bíblia fala isso, que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, né? Então ele veio reinar sobre todas as coisas, ser rei, o seu reinado não tem fim, né? Assim, é um dos, né? Quer dizer o seguinte, um propósito, uma coisa mais abrangente, né? Dentro disso, tem várias coisas que ele tem que fazer, né? Isso que eu quero dizer. Entre o reinado, entre sentar à direita de Deus de volta, né? Entre o período em que ele nasceu e se assentou lá no trono de volta quando ressuscitou, tem uma coisinha no meio disso tudo, não tem? Tem essa distância, né, do início até o fim. No meio disso tem uma cruz, né? Então, é isso que eu quero dizer.
entre o processo de gente começar e da gente terminar, vai ter o processo da cruz, né? Entre Jesus começou, ele, desde quando ele nasceu até onde ele chegou, onde ele teria que chegar, tem o processo da cruz. Então, vamos dizer assim, entre você começar e completar a carreira, que nem Paulo fala, né? Completei a minha carreira, guardei a fé. Antes de você chegar nisso, vai passar pelo processo da cruz, ou seja, entenda o chamado de Deus, né? Essa coisa toda que você precisa viver é um processo. Então, pode ser que em fases da sua vida você está vivendo uma coisa, em fases você pode estar vivendo outra, né? Então, Jesus veio salvar, resgatar, libertar, transformar, veio tudo isso. Então, isso são coisas que são frutos de uma pessoa que viveu o chamado. Todas as vezes que você vive o chamado de Deus, você deixa frutos para a humanidade. Olha o tanto de frutos que Jesus deixou. Só que o que é interessante? Todos os frutos que Jesus deixou, ele também colocou dentro de nós. Porque ele falou assim, eu vou para lá, mas eu vou dar o Espírito Santo a vocês, e ele entregou tudo, né? Olha que louco. Então, nós temos esses frutos para manifestar para o mundo, tá? Isso é muito legal. É doideira isso, tá? Uma viagem para a próxima. E aí eu quero deixar aqui para a gente encerrar o tempo do preparo, tá? Ninguém vai viver chamado de Deus sem preparar, gente. Tá bom? Se abram para o preparo. O preparo é tão fundamental quanto o exercício do chamado, né? Se você sabe que Deus chamou você para ensinar, cara, estuda, se prepara, faz o que você precisa fazer. É muito interessante a gente entender que tudo que Deus faz aqui na Terra, e o sobrenatural e todas essas coisas, eles estão envolvidos com um aspecto, né? Preparo e processo. É mais ou menos a mesma coisa, tá? É envolvido duas coisas. É uma parte que Deus faz e uma parte que você tem que fazer, né? Não é só sobre o que Deus faz, é sobre o que você precisa fazer, né? Manifestar também. Obediência, treino de ouvir a voz de Deus, estudo, preparo, tudo está dentro do preparo. E também respeitar o processo. Mas é o seguinte, exatamente, é muito importante amar o processo, porque o processo é maravilhoso. Você não vai ser quem você é sem processo, né? Tudo tem um processo. Mas é o seguinte, entenda uma coisa que é muito importante, vou falar isso para a gente encerrar. Isso é muito importante. Olha só, se a gente não se submeter ao período do preparo, a gente nunca vai ficar pronto. Ok? E aí tem o texto de Tessalonicenses, que eu amo, que ele fala que eles foram... Isso eu acho que dá para a gente falar na próxima aula, sobre as provas, né? Sobre o tempo do processo, preparo, que ele fala o seguinte: nós fomos provados e aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o evangelho. Tá? Então, vai ter um processo, e vai ter um processo de preparo e de provas, né? A gente precisa estar muito antenado nisso. Porque a gente, às vezes, acha que, mais ou menos assim, né? Depende só de Deus, aquela coisa de depende só do tempo de Deus. É o tempo de Deus. Do tempo que Deus quiser vai acontecer. Isso não existe, tá? Não existe. Esse negócio de, o tempo de Deus. É assim, gente. Se a gente ficar falando, é o tempo de Deus, a gente vai deixar de fazer o que a gente precisa fazer. Não depende mais de Deus, depende de nós. Agora Jesus já morreu na cruz, agora a gente precisa corresponder à cruz. Qual é a resposta que eu quero dar para a cruz, né? Qual é a resposta que eu quero dar para tudo que Jesus me deu e me entregou, né? Qual é a resposta que eu quero dar? Qual é a resposta que eu quero dar para o mundo, né? Em relação àquilo que eu sou? Porque se nós somos, nós carregamos algo, se eu preciso manifestar isso. E qual é a resposta que eu quero dar? Eu preciso corresponder à cruz, eu preciso corresponder a esse amor que eu recebi. Porque lembra, de novo, vou encerrar com o que a gente começou. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito? Qual é o nosso propósito, né? Qual é o principal propósito do homem, né? Não tem outro. Nós fomos criados para quê? Para ser alvo do amor de Deus. Para ser alvo do amor de Deus. Essa é a finalidade da nossa vida. Então, se a gente recebeu esse amor, nós precisamos derramar esse amor, né? Precisamos corresponder esse amor,
e deixar Jesus fazer tudo o que ele quer. Né? E o processo do preparo é pesado, tá? O processo do preparo é pesado porque vai custar tudo, né? Dedicação, esforço, entrega, renúncia, morte, de novo, eu vou desenhar uma mandalinha para vocês, né, assim, dessa roda, não tem como fugir dela, tá? Então, assim, se Deus chamou você para cuidar de criança, aprenda tudo sobre criança, se desenvolva, tal, vai lá. E aí, quando você está bem preparado, você faz o que você tem que fazer, o sobrenatural vem e só preenche, assim, só desliza, só transborda, e as coisas fluem naturalmente para a vida das pessoas, tá bom? E aí, outra coisa importante é o seguinte, se vocês olharem, eu quero que vocês façam esse exercício para a gente finalizar. A tarefinha de vocês é a seguinte, olha para a vida de vocês, esquece a parte da crentolândia, tá, gente? Esquece esse negócio de, quando eu sou cristão, quando eu não sou, quando eu conheço Jesus, esquece isso aí. Olha para a vida de vocês como um todo. Olha para a vida de vocês como um todo. Quem são as pessoas que você se relaciona e quem são as pessoas que te procuram? Né? Quais são as dores? Faz essa anotação. Primeiro, faz a anotação, seja esperto. Coloca assim no caderno. Quem são as pessoas que eu me relaciono e quem são as pessoas que me procuram? Quem são essas pessoas, né? Quem são? São mais homens, mais mulheres, mais jovens, adultos, velhos, tá? Quem são as pessoas? E aí, segundo ponto, você vai colocar assim. Ok, quem são essas pessoas? Segundo ponto, você vai colocar assim. Quais são as dores delas? Quais são as dores dessas pessoas quando me procuram? Elas estão em busca de quê? O que elas enxergam quando elas me procuram? Beleza? Anotando, né? Chocada. O que elas enxergam? O que elas procuram em mim? Tá? Quais são as dores delas? Quem são? Quais são as dores delas? Tá. O que elas estão procurando em você? Aí é o seguinte, respondendo essas duas perguntas simples, você vai perceber que essas pessoas que te procuram, essas pessoas que estão atrás de você por algum motivo, essas dores que essas pessoas carregam, têm a ver com as dores que você tem ou com as dores que Deus te revelou. Pode prestar atenção. Tá? Então, pega assim e coloca o seguinte, as dores que essas pessoas carregam têm a ver com as dores que eu já passei, ou carreguei, ou Deus me revelou. E aí você vai ver que, no fundo, o nosso chamado está o tempo todo circulando a gente e a gente que não percebeu. Tá tudo já acontecendo com a gente não percebeu. Eu recebi um testemunho hoje, o cara falou assim, cara, eu comecei a fazer uns exercícios e eu até vi um anjo aqui, aconteceu um monte de coisa, as coisas estão acontecendo. Aí eu tava com o Evandro, a gente tava lendo junto e a gente tava dando risada, né? Que a gente fala assim, eu falei assim, caramba, o cara tá praticando e viu até o anjo, né? Aí o Evandro brincou, a gente ficou rindo e falou assim, na verdade o anjo sempre esteve lá, agora ele tá aprendendo a enxergar ele, né? Entendeu? Então é isso. O chamado, a gente fica procurando, ele já tá vindo até a gente, as pessoas já estão nos procurando, esse imã, né? Deus já está atraindo essas pessoas até você, as dores delas já estão aí, as pessoas já estão vindo e você está procurando, né? Entendeu? Então agora você vai começar a abrir os olhos e começa a notar, assim, sério mesmo, a pessoa te procurou, te chamou, sei lá, no Instagram, ou é um amigo seu, você fala, cara, peraí, essa pessoa aqui, qual que é a história dela? O que ela carrega? A dor dela tem a ver com a minha? Você vai ver, tem sentido, tem sinergia, é incrível. Olha que interessante, Deus me chamou para quê? Para encerrar a aula. Deus me chamou para ensinar, ok? Por que vocês estão aqui? Por que você está aqui me ouvindo? De alguma forma. Por que vocês me ouvem? Estamos aprendendo com você. Aprender. Então, vocês têm uma necessidade de aprender, não é? Porque não me ensinaram antes, eu não fiz antes. Eu tô falando, não é isso? Vocês não têm uma necessidade de aprender? E por que eu estou aqui ensinando e vocês estão aqui? Sacou? O imã? Deus atrai as pessoas que têm a ver com o chamado do outro. Sem esforço. Conectou. Então, por que vocês estão aqui? Porque eu decidi levantar a mão e falar, não, Deus, eu vou ensinar. Porta, vou começar a abrir a boca, vou ensinar. E aí Deus foi e atraiu vocês até mim. Simples assim. Entendeu? Então, é muito mais simples viver chamado do que vocês imaginam. Quando vocês se posicionarem e falar, não, Deus, eu vou ensinar, eu vou falar,
eu vou viver isso. Minha mãe sabe, minha mãe tá aqui, ó. A vida toda eu falei, não, eu vou fazer. Deus atrai. Tô aqui dentro de casa, todo dia, vem gente atrás de mim. Eu preciso disso. Quando eu vou olhar, o problema do cara tem a ver com aquilo que Deus me chamou. Fato, fatalmente. É engraçado, a Chocada me chamou esses dias e falou assim, eu quero tirar umas dúvidas com você de chamado. Eu falei, que engraçado, né? Por que ela tá me procurando para falar disso? Tanta gente no mundo, por que ela quer falar comigo sobre isso? Entendeu? Por quê? Porque eu tive muita dificuldade de entender meu chamado e Deus me mostrou e eu ensino sobre isso. É muito louco. O que vocês querem aprender de profético? Eu levantei a bandeira e falei, eu sei fazer esse negócio, eu vou ensinar vocês. E é isso. Quando vocês levantarem a bandeira de vocês, vocês não precisam ficar caçando nada. Deus vai enviar as pessoas até você. Porque a Bíblia diz que é Deus que acrescenta as almas. Então, sai desse campo de teoria, de, vou descobrir, vou me preparar para tudo isso. De novo, vou voltar àquela frase que eu amo. Não é sobre vocês. Não é sobre nós. É sobre Jesus. Então, toda vez que eu me disponho e eu decido abrir a minha boca e fazer o que eu preciso fazer, simplesmente as pessoas aparecem. Deus envia as pessoas com aquela necessidade absurda de ter o conhecimento que você adquiriu. Olha que engraçado, né? Por que vocês estão aqui? Por que Deus conectou a gente? Porque as minhas dores têm sinergia com as dores de vocês. Incrível, não? Ou seja, uma das minhas dores é ensinar as pessoas a serem livres da religião. Vocês, todos vocês aqui, tiveram treta com a religião. Absolutamente todos. Por que isso? Porque Deus faz esse imã, ele conecta a gente com essas coisas. Entende isso? É incrível, não? Então faça esse exercício. Essas pessoas que estão te procurando já são pessoas que têm a ver com o chamado de vocês e vocês não perceberam. Então, abre a boca, comece a falar e deixa Jesus trazer mais pessoas até vocês. E aí a questão é o seguinte. Quando eu sei que eu estou aprovado, né? Acho que eu vou deixar essa pergunta para a próxima aula, mas quando eu sei que eu estou aprovado? Respondo na próxima aula para vocês, falando sobre preparo, aprovações e provas. Ok? A carinha deles. Beleza, gente? Fez sentido? Eu coloquei uma caixinha lá no Instagram só sobre chamado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá lá. Algumas dúvidas a mais. Entrem lá e façam perguntas. Fazer perguntas é um processo muito bom para aprender. Fotinhas. Deixa eu fazer uma fotinha de vocês para a gente finalizar. E outra, aquilo que eu sempre falo para vocês. Faz sentido? Compartilha. Chama outras pessoas. Não guarda para você. Deixa Jesus conectar outras pessoas através de vocês. E vamos lá. Sorriso. Aquele sorriso com gato. Eita, sumiu o meu negócio. Espera aí. 1, 2, 3 e... Aí, fotinha top. Gente, mais uma vez obrigado. 10 e 13, desculpa pelos esses minutinhos. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês não tenham mais treta com esse negócio de chamado, vocação, talento, dom, tá? Dúvidas, mandem lá, se quiser procurar a gente, estão aí. E boa noite para vocês, até quinta que vem. É nóis. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Dani. Boa noite. Gratidão, Boa noite, gratidão. Boa noite.